Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas, eu vou ser o professor de vocês da matéria de Química do Vestibulismo, turma A. E essa aula eu tô gravando, então, para quem perdeu a primeira aula que eu dei ao vivo, né? Pessoal entrando agora. E eu vou fazer, então, essa aulinha aqui gravada para quem perdeu poder acompanhar. E essa aula, vocês vão ver, então, vai ser sobre modelos atômicos. Bom, começando aqui então, primeira aula nossa, modelos atômicos, certo? É, Como eu já tinha comentado, meu nome é Lucas, a foto deu arrumadinha aqui. É, eu vou ser o professor de vocês. Se vocês precisarem de alguma informação, de ver alguma pergunta, tudo mais, no Google Classroom da nossa turma, beleza? E só para comentar aqui, eu faço doutorado agora na Unicamp, em Química. Então, é, o que é química? A gente está falando tanto dela, né? Vai ser a matéria que a gente vai estudar. Como que a gente pode definir? Qual que é a diferença da química e as outras ciências? O que ela estuda? A química, então, a gente pode dizer que ela é a ciência que estuda a composição, estrutura e propriedades da matéria. Mas se você for pensar, a física não é um negócio parecido? Você não vai estar estudando também o movimento das coisas, vai estar estudando. Vocês vão ver que tem parte que estuda o átomo na física também, igual a gente vai fazer aqui, né, nos modelos atômicos. Mas a química tem um certo foco, que é o que diferencia ela das outras ciências. Qual vai ser esse foco da química? A química, então, ela vai estar focada no estudo das mudanças que a matéria tem durante reações químicas, certo? E nessas reações químicas também, eu vou ter liberação de energia, eu vou ter absorção de energia, ou também, em algumas transformações, a matéria tem uma certa relação com a energia. É isso que a química quer estudar, né? Essa relação de matéria e energia. Por que que umas moléculas são estáveis e outras não? Tudo isso é abordado na química. Agora que a gente está comentando de matéria, onde que começou esses estudos sobre matéria? Quem que foi o primeiro a questionar sobre as propriedades da matéria, como que a matéria funciona? Bom, tudo começou mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga. Tá vendo esse pessoal aí? São os filósofos gregos, né? Geralmente juntavam o pessoal, assim, a elite das cidades lá, e eles tinham um lugar assim que eles discutiam ideias, tudo mais, e aí surgiam várias novas teorias sobre várias coisas que eles pensavam. Uma delas, né, sobre a matéria. Por exemplo, o que você acreditava? Você acreditava que a matéria era composta por quatro elementos químicos. Era a primeira teoria sobre a matéria. Que então a matéria era composta de água, terra, fogo e ar, né? E aí as nações viviam em harmonia até que a nação do fogo atacou. E aí somente o Avatar pode restaurar o equilíbrio. Não, não é esses quatro elementos aqui não. Não é isso. É, Essa teoria vai ser a teoria que foi consolidada principalmente com Aristóteles, certo? Que eles falam que é a teoria aristotélica da matéria. E aí, ele falava que cada coisa da natureza, então, era composta por uma certa fração de cada um desses elementos, dos quatro principais elementos, os quatro elementos da natureza, né? E essa visão, ela foi predominante por muitos séculos. Mas tinha algumas outras visões que já surgiram nessa época, que pensavam diferente do Aristóteles. Quem que já começou a ter um pensamento diferente? Esses filósofos aqui, o Leucipo e o Demócrito. Eles também eram filósofos mais ou menos daquela época. As ideias deles não tiveram um impacto tão grande quanto as ideias de Aristóteles. Era mais ou menos assim, tipo, eles falaram: "Ah, ó, nossa ideia é essa daqui". Aí os filósofos: "Ah, acho que não, hein? Isso daí não tá com cara de estar certo, não. Deixa pra lá". E as ideias deles ficaram meio de escanteio até até mais recentemente, né? Só foram ressurgir nos últimos séculos.
certo? E que visão era essa? Qual era a ideia deles? Por exemplo, imagina que você pega lá um pedaço de papel. Aí você está lá com seu papelzinho, aí você vai pegar, vou dividir o papelzinho. Aí vou dividir o papelzinho, estou com 2 pedaços. Aí eu pego, divido o papelzinho de novo. Aí eu vou lá, divido o papelzinho mais uma vez e fico nisso. Cada vez estou pegando um pedacinho menor. Aí tá pequenininho. Eu vou perder meu papel. Ai, tô perdendo quase. Tá, mas o papelzinho vai ficando cada vez menor. Cada vez eu tô conseguindo dividir o papel em um pedaço menor. Aí o Leucipo e o Demócrito pensaram: nossa, será que eu consigo pegar um negócio e dividir infinitamente? Será que não tem uma hora que para? Que eu não consigo mais dividir? Ou será que eu vou ficar dividindo infinitamente cada vez um pedaço menor? O Leucipo e o Demócrito, eles acreditavam que chegaria uma hora que eu não vou conseguir mais dividir a matéria, que eu vou chegar numa partícula, numa bolinha lá que eu não consigo mais dividir, acabou. A partir dali aquilo lá não quebra mais e aquilo constitui a matéria. Então essa vai ser a chamada atomística. E aí, Leucipo e Demócrito acreditavam que na natureza toda a matéria era composta de minúsculas partículas elementares, elas que compõem tudo. E elas são elementares porque não tem nada menor que elas. Elas são a base de tudo. Chega nelas, não tem como mais dividir. E aí, essa partícula foi esse bloquinho, né, o tijolinho fundamental da matéria, foi nomeado de átomo. Por quê? Ele vem do grego, né? O prefixo A, é relacionado com negação, né? Não alguma coisa. Então, átomo é alguma coisa que não pode ser tomo. O que é tomo em grego? É algo como parte ou divisão. Então, se a gente for pensar no significado aqui, traduzindo tudo, átomo é uma coisa indivisível. Então, daí que vem a origem da palavra. É algo que eu não consigo dividir, então vai ser a unidade fundamental da matéria. Agora, vamos ver uns conceitos básicos que vão ser muito importantes ao longo do nosso estudo da química, beleza? Por exemplo, eu acabei de falar, o que é o átomo? O átomo vai ser a unidade básica de matéria. Hoje em dia, a gente sabe que tem como dividir o átomo sim. Tem partículas ainda menores do que ele. Mas, vamos pensar no átomo como sendo uma coisa importante, assim, o fundamental para fazer a matéria. Beleza? Elemento químico. O que vai ser? Opa, voltamos aqui. O que é elemento químico? Elemento químico, ele vai dizer para a gente quais são os diferentes tipos de átomo que existem na natureza, né? Por exemplo, já ouviram falar de vários elementos químicos, tem certeza? Por exemplo, o ouro. O ouro é um elemento químico. A gente tem também o elemento químico ferro, elemento químico oxigênio, hidrogênio, enxofre. Cada um desses elementos químicos são um tipo de átomo diferente. E aí, com esses diferentes tipos de átomo, eu consigo constituir toda a matéria que eu tenho na natureza. Aí também a gente tem substância. O que vai ser substância, então? Vai ser toda a matéria, né, que vai ser composta de átomos e ela vai ter uma certa propriedade. Por exemplo, a água ali, a água vai ser uma substância química. Então, eu sei que a água ela é líquida a temperatura ambiente, se eu chego ela a uma certa temperatura, ela evapora. Eu sei que a água ela vai ser sólida quando eu resfrio, que a densidade do sólido é menor que a densidade do líquido, por isso que o gelo boia. E tem várias propriedades que eu posso associar a minha substância, certo? Então isso que vai caracterizar uma substância. Isso a gente já está mais ou menos acostumado, né? Por exemplo, tem água é uma substância. O etanol, né? Que a gente está acostumado como o álcool. Isso daí também vai ser uma substância. E aí, quando eu tenho alguma coisa, por exemplo, como o tangue, o suco tangue, né? É água misturada com pozinho. O suco tangue é uma substância? Não vai ser, né? Porque eu tenho várias substâncias misturadas. Quando eu chego em algo que é puro, não tem como eu separar mais, né? Alguma coisa que não tem como eu separar, eu cheguei em uma substância, algo que não tem como mais ser purificado, já é o puro, beleza?
Agora, composto químico, o que vai ser? Geralmente a gente vê como sinônimo de substância, mas então o composto químico é parecido. Vai ser substâncias constituídas por dois ou mais tipos de átomo, né? Porque, por exemplo, o ouro metálico puro, bonitinho, ele só é composto por átomos de ouro. Então, eu não vou falar que o ouro é um composto químico, mas eu posso chamar o ouro de substância, certo? Agora a água lá, ó, é H2O. Então, a água é composta de átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, são dois tipos de átomos. Então, eu posso chamar a água de substância e também posso chamar a água de um composto químico, beleza? Agora, molécula. Molécula, então, a gente já ouviu bastante isso ao longo da vida, mas o que é a definição correta de molécula? Vai ser o conjunto de átomos unidos por ligações químicas. Então, vamos juntar todos esses conceitos pensando ali, ó, na água, H2O. O que vai ser a água? É uma substância química. Por quê? Ela vai ter composição, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, composição definida. E propriedades definidas. Líquido a temperatura ambiente, tem uma certa densidade lá de 1 grama por centímetro cúbico. Tem várias propriedades que são exclusivas da água. Ela também vai ser um composto químico, né? Posso chamar ela de substância e de composto, porque ela é feita de átomos de hidrogênio e oxigênio. Agora, ela também é uma molécula, por quê? Esses átomos, eles não estão soltos por aí. Os átomos na água, eles estão ligados dessa forma aí, tá vendo? Eu tenho os átomos de hidrogênio ligados no átomo de oxigênio. Então, ela é um conjunto de átomos unidos por ligações químicas, né? E aí por isso que eu vou ter moléculas de água, beleza? Então, nosso exemplinho aqui, para entender os conceitos. Agora, vamos falar sobre modelos atômicos, certo? Eu falei lá que começou tudo na Grécia, com o pessoal imaginando que chegaria uma hora que, de tanto dividir a matéria, eu chegaria em algo que não seria mais divisível, mas ninguém tinha muita noção como eram essas partículas, certo? E aí foram surgindo modelos para tentar entender como eram essas partículas, essas unidades fundamentais de matéria chamadas átomos. Então, o primeiro modelo atômico, a primeira pessoa que começou a pensar nisso foi um tal cientista chamado Dalton. O Dalton, ele não tirou o modelo atômico dele do nada. O Dalton tinha conhecimento de várias teorias sobre química que foram sendo descobertas na época. E aí ele falou: nossa, eu vou propor um modelo que está de acordo com essas teorias. Nossa, se isso está acontecendo, eu acho que a matéria é composta desse jeito aqui, é feita dessa forma, o átomo é isso, certo? Então, quais eram essas teorias que o Dalton conhecia que levaram ele a propor esse modelo? A primeira que surgiu foi a lei de Lavoisier, que é aquele negócio, já ouviram provavelmente o enunciado bonitinho dela? Na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, essa é a lei da conservação das massas. Porque é o seguinte, na natureza, então, eu não vou criar matéria. E eu também não vou desaparecer com a matéria. Eu só vou transformar ela. Beleza? Então, por exemplo, nessa reação química, o que o Lavoisier observou? Por exemplo, se eu combinava hidrogênio com oxigênio, esses gases, eu formava água. E o que ele notou? Ó? Por exemplo, se eu combino meio grama de hidrogênio com 4 gramas aqui de oxigênio, eu vou obter exatamente 4 gramas e meio de água. Então, se eu somar a massa dos meus reagentes, eu vou obter a massa do produto da minha reação. Então, eu não estou criando massa. Ela está simplesmente se transformando. Uma substância se transformando em outra sem ganhar ou perder massa. Beleza? Agora, também surgiu, naquela época, a chamada lei de Proust, que aí quem descobriu o negócio foi um cientista chamado Proust. E essa lei é a lei das proporções definidas. Então é o seguinte, o que o Proust notou? Que uma certa reação química ela vai seguir
proporções específicas de massa, beleza? Então, isso daqui é mais ou menos a lei da receita de bolo. As reações químicas seguem receitas de bolo. Por exemplo, se você quer fazer o famoso lendário bolo de fubá da sua avó, ela tem uma receita, certo? Então, se você quiser conseguir exatamente aquele bolo, você vai seguir exatamente aquela receita. Mas imagina que você vai fazer o bolo e tá vindo um monte de parente na sua casa chupinhar comida. Aí vem tua tia, vem não sei o que, todo mundo comer tua comida. Beleza? Aí você tem que fazer mais bolo. O que você faz? Você fala, acho que uma receita só não vai dar. Eu vou fazer dois. O que você tem que fazer para fazer dois bolos? Eu pego o dobro de ingredientes, né? Eu vou fazer duas receitas. Aí Proust viu que as reações químicas funcionavam dessa forma. Por exemplo, se eu quero fazer água, aí ele viu lá que dava certo. Misturar meio grama de hidrogênio, 4 gramas de oxigênio, eu ia obter 4 gramas e meio de água, sem perda nenhuma. Ia dar tudo ia virar água. Todo o hidrogênio e oxigênio iam se combinar, virando água. Aí você fala, nossa, eu quero fazer mais água. O que eu faço então? Eu posso, por exemplo, multiplicar todas as massas por 2, né? Então eu pego o dobro de tudo. Eu pego 1 grama de hidrogênio, 8 gramas de oxigênio e 9 gramas de água. Não, aí eu obtenho 9 gramas de água, né? Essa vai ser a proporção, então, que eu tenho que pegar para obter essa reação química de formação de água a partir de hidrogênio e oxigênio. E aí, se eu quero formar mais ou menos água, eu ajusto as minhas quantidades de hidrogênio e oxigênio, sempre seguindo essa proporção. 1 grama de hidrogênio para cada 8 gramas de oxigênio. Beleza? Aí chegou a lei de Dalton. Essa daí foi o próprio Dalton que percebeu também, que é a lei das proporções múltiplas. Então, proporções diferentes vão dar reações diferentes. Aí você fala, isso daí é meio óbvio, né? Se eu mudar o tanto de ovo que vai na minha receita, sem mexer no resto, eu vou ter outro bolo. Não vai ser mais o lendário bolo de fubá da minha avó, né? Se eu colocar mais farinha, ela vai ficar embatumado. Se eu botar água, o bolo ficou líquido aqui, ficou mole. Se eu não boto fermento, o bolo não cresceu, né? Então, realmente vai mudar o bolo se eu mudar os ingredientes. Mas o que o Dalton percebeu na química? Obviamente, se eu tenho reações diferentes, eu vou usar proporções diferentes. Mas aí ele percebeu que outras reações que formavam outras substâncias, eu não mudava as proporções de qualquer forma. Por exemplo, ali eu tenho o que eu sempre estava fazendo aqui nesse slide, combinar meio grama de hidrogênio com 4 gramas de oxigênio, dando 4,5 de água. Isso ele viu que dava certo. Aí o que ele percebeu? Que se eu dobrar a quantidade de oxigênio, eu obtinha outra substância aqui, ó, a água oxigenada, é outra coisa, certo? Mas aí ele percebeu que tinha uma certa relação entre esses números. Por exemplo, para eu ir obtendo outras substâncias, eu não multiplicava a quantidade de oxigênio por 1,78. Não era por 1847,9. Eram sempre números pequenos e inteiros. Então, eu dobrava umas quantidades, eu, eu dividia por 3, multiplicava por 4, eram sempre números pequenos e inteiros que estavam envolvidos nessas relações. Não era número quebrado, gigante, número feio, era sempre números bonitinhos que estavam envolvidos nessas proporções. E aí essa que é a lei das proporções múltiplas do Dalton. E aí ele começou a ver, nossa, olha como é que é o comportamento das reações químicas. Ah, se as reações químicas são as transformações da matéria e a matéria ela é composta de átomos, então eu acho que o átomo vai ser o seguinte. Surgiu então o modelo atômico de Dalton, que é o modelo que a gente chama de modelo bola de bilhar. Por quê? Porque realmente parece uma bola de bilhar. Ele falou que o átomo era simplesmente uma esferinha maciça e indivisível. E aí as diferentes substâncias eram compostas por diferentes combinações de átomos. Beleza? Então aí ele disse, ó, que todas as substâncias são compostas por átomos, então tudo na natureza era feito de átomo. Cada elemento químico possui um tipo de átomo com propriedades específicas,
Que aí, ó, por exemplo, isso aqui eram desenhos que ele usava, que ele fazia, colocava no artigo dele, ó. Então, ele estava falando aqui, ó, ele usava simbolinhos para representar. Cada átomo tinha um certo, cada elemento químico, né, tinha um certo tipo de átomo, um átomo específico. Aqui, por exemplo, o hidrogênio tinha uma certa bolinha lá, ele usava uma bolinha para representar. O fósforo era outra representação. Eram todas esferas, né, mas cada uma de um tipo, beleza? Então, cada elemento químico tinha o seu tipo de átomo associado. Aí, ele falou que os átomos, eles não são modificados nas reações químicas. Então, o Dalton já quebrava aquele paradigma lá dos alquimistas, né? Que falavam assim, nossa, eu vou transformar o ferro em ouro, a prata em ouro, eu quero obter ouro a partir de outros metais. O Dalton falou, não, não tem como eu mudar o tipo do meu átomo, certo? Não tem como eu transformar átomos de carbono em átomos de hidrogênio. É isso que o Dalton pensava. E aí que nas reações químicas, então, a única coisa que ocorria era a reorganização desses átomos. Eu pegava átomo de uma substância, trocava com os de outra e formava uma coisa completamente diferente. Então, reação química era reorganização de átomo. Então, o átomo de Dalton, resumindo aqui, era um negocinho, uma particulinha esférica, maciça, então não era um troço oco, né? Por isso que a gente pensa na bola de bilhar, que é um negócio recheado, não é que nem a bola de futebol, que é um troço oco por dentro. Indivisível, né? Não tinha como eu quebrar o átomo. Indestrutível, não tinha como eu pegar, prau, sumir com o meu átomo. O átomo ficava lá para sempre. Incriável, não tinha como eu tirar átomo do nada. E imutável, que significa que eu não posso transformar um átomo de um elemento químico no átomo de outro. Mas aí, um outro cientista chamado Thomson fez um outro experimento diferente. E ele viu que aquela teoria que o Dalton propôs do átomo da bola de bilhar não estava muito correta, porque ela não explicava alguns fenômenos que aconteciam na natureza. Um desses fenômenos é o seguinte: esse aparato muito louco aqui é o que a gente chama de tubo de raios catódicos. O que é isso? É um tubo de vidro. Só que aqui vai ser um tubo de vidro que vai estar fechado. Eu vou lacrar ele e vou remover o ar de dentro. Vou deixar um vácuo. O melhor vácuo que eu conseguir. Vou tirar tudo que tem de gás lá dentro. Ficou só o tubo vazio. Beleza? E aí, dentro desse tubo, o que eu tenho? Eu vou ter um polo positivo e um polo negativo. Certo? Aqui, nesse C aqui, eu vou ter um metal. Essa ponta C aqui do polo negativo, nesse caso, a gente vai chamar de cátodo. E aí a gente vai ter o polo positivo que a gente vai chamar de ânodo. E aí o que acontece? Nessa situação ali do experimento, quando eu deixava praticamente um vácuo lá dentro e colocava essa diferença de potencial, né, um polo positivo e um polo negativo, o Thomson percebeu que saía um raio luminoso do cátodo e ia em direção ao ânodo. Beleza? E aí por isso que o negócio chamava tubo de raios catódicos, porque estava saindo um certo feixe luminoso do cátodo, né? Aí ele falou, nossa, o que é esse feixe aí? Ele começou a estudar esse feixe, tipo, da onde, por que tá saindo esse raio luminoso da minha plaquinha de metal. Aí o que ele observou? E também aqui, ó, eu não falei, para ele ver melhor como é que estava o feixe de átomo, esse feixe luminoso, tinha uma tela que era sensível, assim, ela se iluminava quando o feixe batia nela. Ela ficava bem iluminada. E aí, o que a gente chama de tela de fósforo. Esse é o princípio das TVs de tubo, certo? Era o que dava a cor, assim, mostrava as imagens na tela, era um tubo de raios catódicos. Então, a tela era uma tela sensível a esses raios e conforme eles iam batendo, ia iluminando e fazendo as diferentes cores que a gente observava e via a imagem. Mas aí então o Thompson falou: o que é esse raio? Que é isso? Imagina a primeira vez lá alguém fazendo isso, começa a sair um rainho luminoso lá, você fala: caraca, que é isso, bicho? Isso lá em 1800 bolinha, 1900, né? O pessoal deve ter assustado. Aí ele falou: vou estudar. O que ele observou? Ele falou: nossa,
será que esse raio tem carga? Será que ele tem carga positiva? Será que ele tem carga negativa? Será que esse raio luminoso é neutro? Não tem carga nenhuma? Vou descobrir. O que ele fez então? Ele fez esse raio passar por duas plaquinhas metálicas. E essa plaquinha ele carregou uma com carga positiva e uma com carga negativa. Aí o que acontece? Lembra que na natureza, quando eu tenho cargas elétricas, a carga positiva atrai a carga negativa. Então, os opostos se atraem. E o contrário também é válido, né? Se eu tiver cargas iguais, elas se repelem. Positivo não gosta de ficar com positivo e negativo também não gosta de ficar com negativo. Aí, quando ele passou esse raio no meio dessas placas, o que você imagina? Se o raio tem partícula, se o raio tem alguma coisa positiva lá nele, se o raio é positivo, ele vai em direção da placa negativa. E se o raio é negativo, ele vai no contrário, né? Ele vai na placa positiva. O que o Thomson observou? Ele observou que o raio dele estava indo em direção aqui, ele desviava, se aproximando da placa positiva. O que isso significa? Se o raio está se aproximando da placa positiva, significa que ele é carregado negativamente. Beleza? Então o Thomson já descobriu que esse negócio tinha carga negativa. O que ele fez um teste também? Ele falou, eu vou ver se esse raio ele é só uma energia ou se ele é uma partícula, se tem matéria. Como é que ele fez isso? Ele colocou um cataventozinho, uma portinhola, alguma coisa que pudesse se movimentar. Imagina, ó, se eu pego a lanterna do meu celular aqui, ó, um negócio luminoso. Eu coloco no papel, o papel não vai se mexer. Beleza? Se fosse só uma energia. Agora, e se fosse partícula? Por exemplo, eu estou soprando ar, que tem várias moléculas de gás, né? Ó. Aí o negócio mexe. Então ele queria ver se mexia ou não. Se ele conseguia empurrar o pedacinho, o obstáculo, ou não. Ou mexer um catavento, certo? Ele queria ver se esse feixe interagia com o obstáculo. Ele viu que interagia. Ele colocou lá uma portinholinha, um negócio, ele viu que quando ele passava esse feixe de raios catódicos, o negócio mexia. Então ele era composto por partículas, partículas de carga negativa. Então, quais são as conclusões desse experimento? Os raios catódicos são compostos por partículas de carga negativa. Por quê? O raio se afastava da placa negativa e se aproximava da positiva. Aí, essas partículas, elas têm que fazer parte dos átomos. Ele concluiu. Por quê? Porque elas estavam saindo da plaquinha metálica. Só tinha o metal lá para produzir esse negócio. Então, o raio catódico tinha que sair desse metal, né? E aí, ele fez uma conta lá para descobrir qual que era a massa dessas partículas. Porque se ela tem um certo desvio, os físicos conseguem calcular, dependendo do campo elétrico, qual que é a massa da partícula. Ele fez uma conta lá e falou, nossa, essa massa tem que ser muito pequenininha. Aí ele concluiu isso, que essas partículas então saem dos átomos e elas têm uma massa muito pequena, pelo desvio que ela apresentou. Aí, ele viu também que essas partículas elas estão presentes nos átomos de todos os elementos químicos e são as mesmas. Tá vendo aqui essa última linha? Ó, as partículas são idênticas, mesmas em átomos de elementos diferentes. Como que ele viu isso? Ele foi lá e trocou aquela plaquinha metálica, né, que produzia os raios catódicos, por outro tipo de metal. Sei lá, colocou níquel, ferro, cobre, e ele foi vendo que todas elas produziam os raios catódicos, e os raios catódicos tinham o mesmo comportamento, não importando qual metal que eu utilizava. Então ele falou, então todos os átomos, todos os elementos químicos devem ter essas partículas de carga negativa, né? Aí ele deu um nome para essas partículas. Chamou essas partículas de elétrons. Então, esses são os famosos elétrons, essas partículas de carga negativa e de massa bem pequena que estão dentro do nosso átomo. O que o Thomson propôs, então? Um novo modelo atômico. Aí, em 1904, ele propôs o modelo pudim de passas. Por quê?
O J.J. Thomson, ele era um físico inglês. Lá na Inglaterra tem uma sobremesa bastante comum que é esse plum pudding, esse negocinho que parece um panetone aqui, tá vendo? É um bolo barra pudim assim, que eles colocam uva passa ou ameixa seca e tudo mais. E aí ele falou: "Nossa, eu acho que o átomo deve ser alguma coisa parecida com isso daí. Deve ser então uma massa de carga positiva, uma maçona ali no meio, que é o núcleo do átomo, e ele deve ser, então, repleto de carguinhas negativas. E essas carguinhas negativas são particulinhas, né? Os elétrons. Então, fica mais ou menos assim, ó. Ó o pudim aqui. Uma massa positiva, que é a massa do pudim, incrustada de partículas negativas, que são as passas. Então, é como se as passas lá tivessem enfiadas no nosso pudim, os elétrons enfiados no átomo. E aí, por que ele propôs que o átomo tinha carga positiva? Porque ele sabia que a matéria, normalmente, assim, ela é neutra. Então, se eu tenho alguma coisa de carga negativa dentro da matéria e eu sei que ela é neutra, significa que eu tenho que ter alguma carga positiva para balancear isso. Beleza? Aí a carga positiva anula a negativa e a matéria é neutra, eletricamente. Beleza? Aí, até aí estava tudo bem. O Thomson conseguiu explicar os fenômenos de eletricidade associados com a matéria, que ele disse que tinha elétrons no átomo. Elétrons negativos num átomo positivo. E aí, fenômenos elétricos estavam relacionados com a movimentação desses elétrons. Agora, veio o experimento do Rutherford. O que ele fez? Sabe-se lá por que ele decidiu fazer isso, mas Rutherford acordou um dia com vontade de fazer esse experimento. O que ele pegou? Ele pegou uma fonte de partículas alfa. Isso aqui não precisa saber muito bem agora, mas só para contextualizar melhor, o que são partículas alfa? Elas são constituídas de dois prótons e dois nêutrons, que a gente vai ver mais para frente o que é, mas o que é importante para a gente é que a partícula alfa é uma partícula, né? É um negócio que tem massa, e ela tem carga positiva. Beleza, então vamos imaginar que ele está soltando partículas de carga positiva. Pá, pá, o negócio ficava soltando essas partículas. Aí, ele está jogando essas partículas em quê? Em uma lâmina de ouro. Por que, que o Rutherford fez isso com uma lâmina de ouro? Porque ele queria alguma coisa que fosse constituída de matéria. Mas ele queria uma coisa muito fina. Ele escolheu o ouro porque o ouro é um metal muito, muito maleável. Você consegue ir afinando a folha de ouro, martelando o ouro até formar uma folha fininha, e ela fica tão fina que ela fica na espessura de alguns átomos. O ouro, a lâmina de ouro fica tão fina que passa a luz. Você consegue colocar uma lâmina de ouro, uma folhinha de ouro na sua cara, e você consegue ver uma vela acesa do outro lado, de tão fino que fica a lâmina de ouro. Por isso que ele escolheu o ouro. E aí ele falou: vamos ver o que acontece. Vou jogar partículas na lâmina de ouro. Será que vai atravessar? Será que dá conta de atravessar a lâmina de ouro? O que vai acontecer? E aí ele botou também do outro lado, né? Ele pegou a minha folha de ouro, as partículas que eu estava jogando aqui, e do outro lado ele colocou um detector para ver se as partículas estavam batendo, estavam passando para o outro lado, ou não. O que ele esperaria observar se o modelo de Thomson tivesse correto? O modelo de Thomson falava que eu tinha o átomo, que era um bolão gigante de carga positiva, incrustado de eletrinhos de carga negativa. Mas aí, o átomo, para o Thomson, era um negócio gigante. Então, a massa do átomo estava distribuída por uma região enorme. Aí, então, o Thomson acreditava que o átomo não era um negócio muito maciço, certo? Ele acreditava que o átomo, quando eu fosse jogar essas partículas, as partículas iam passar varando, tranquilo, o átomo. Era como se fosse dar tiro em um saco de bola de neve. Ele imaginava que os átomos eram tipo bola de neve, não era um negócio tão maciço, sabe? Tão duro, assim. A partícula ia passar que nem uma bala, assim, ó, prau, ia passar direto.
Aí, o que que o Rutherford observou? Ele não observou isso. Thomson acreditava, aqui ó, nesse desenho mostra, que se eu tivesse a fonte de partículas alfa sendo, então, emitido um feixe de partículas em direção da folha de ouro, ele acreditava que esse feixe de partículas ia passar reto, assim, ia passar tudo. Ia atravessar tudo para o outro lado. E ele só ia observar uma marca lá no meu detector, que ia ser a região onde ia estar batendo o feixezinho de partículas. Mas o que o Rutherford observou foi algo completamente diferente. A Rutherford olhou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque ele observou como o Thomson previa que teria sim uma mancha que corresponderia à maior parte das partículas que passaram direto na folha de ouro. Mas o Rutherford observou umas coisas muito bizarras. O que ele observou? Ele observou que tinha partículas que não seguiam a direção do feixe em linha reta bonitinho. Ele observou que tinham partículas alfa que eram desviadas pela folha de ouro. Certo? Não eram todas, eram algumas só, mas tinha uma quantidade considerável sendo desviada pela folha de ouro. Ele viu que tinha várias marquinhas aqui nas outras regiões da minha placa detectora. E ele observou ainda que tinha marcas de partícula que colidiram em regiões antes da folha de ouro, certo? Então, significa que a partícula alfa veio aqui, bateu na folha de ouro e voltou para trás, não atravessou. Bateu em alguma coisa, pau, voltou. Trombou e voltou, certo? Então, significava que tinha uma coisa muito maciça lá. Por quê? O Thomson acreditava que se eu jogasse partículas no átomo, o átomo não era um negócio tão maciço assim, a massa estava espalhada por uma região muito grande, a particulinha alfa ia passando, passando, e ia embora. Mas aí, o que o Rutherford viu? Rutherford viu que tinha algumas particulinhas alfas que iam à folha de ouro, prau, batia e voltava para trás. Então estava batendo em alguma coisa pesada lá, bastante maciça. Um negócio que a massa estava bastante concentrado. O que poderia explicar isso? Rutherford imaginou que a única coisa que poderia explicar isso era que o átomo ele não era um troço gigantão, uma massa gigantona espalhada. Ele imaginou que o núcleo do átomo era uma região bastante pequena. Toda a massa do átomo estava concentrada numa região pequenininha. E o resto do átomo era praticamente espaço vazio. Essa é a diferença do Thomson e do Rutherford. Aí, o que o Rutherford imaginou então? Átomo tem núcleo pequeno, denso, que está concentrando praticamente toda a massa, e os elétrons eles estão orbitando ao redor desse núcleo, né? Então é como se fossem os planetas orbitando ao redor do Sol. Eu tenho o Solzão lá e um monte de eletrinho, né? Os planetas orbitando em volta dele. E aí isso explica o resultado do experimento. Por quê? Vamos ver, ó, o experimento do Rutherford, ó, a animaçãozinha. Partículas alfa passando na minha folha. A maioria passa reto, né? Segue a direção do feixe, faz uma marca bem pronunciada aqui na frente. O que isso significa? Essas são as partículas que passaram reto e não colidiram com o núcleo dos átomos de ouro. Aí, ele observou que tem algumas partículas que eram desviadas. Por que tinha desvio dessa partícula? Essas partículas sofriam desvio porque elas passavam muito perto do núcleo do átomo de ouro. Lembra? Partícula alfa tem carga positiva. O núcleo do átomo tem que carga? Carga positiva também. Então estava lá vindo a particulinha de carga positiva, chegava muito perto do núcleo de carga positiva também. Ela fazia assim, ó, dava uma desviada. Ia vindo aqui, dava uma desviada. Beleza? Aí eu tinha partículas que elas vinham e chegavam muito perto do núcleo, estavam na direção exata assim de colisão. Aí elas batiam e voltavam. Então, se ela veio exatamente na direção do núcleo, né, do ouro, bateu e voltou,
Você imagina que esse fenômeno não é um negócio muito fácil de acontecer, né? Por quê? Lembra que eu falei que o núcleo do átomo para o Rutherford seria algo bem pequenininho? E a partícula alfa também é um negócio pequenininho. Qual a chance de você acertar exatamente um negócio pequenininho no meio de outro negócio pequenininho? Difícil, né? Bem difícil. Por isso que ele observou só algumas partículas colidiam com os núcleos do átomo de ouro na placa e voltavam, certo? Mas isso acontecia. Bem pouco, mas acontecia. Então, esse modelo do átomo de Rutherford, que ele propôs depois disso, explicava essas conclusões. Quais eram as conclusões, então? Que a carga positiva ela deve estar localizada em uma região muito pequena. Por quê? Porque somente algumas partículas sofreram desvio. E, então, a maior parte do átomo deve ser constituída de espaço vazio. Essa foi a principal conclusão do Rutherford. Porque então a maior parte é espaço vazio, por isso a massa tem que estar concentrada em um lugar bem pequenininho. Aí Rutherford propôs seu modelo, que ficou conhecido como modelo planetário. Então, o átomo ele vai ser composto pelo núcleo de carga positiva, uma região bem pequena que concentra muita massa lá dentro dele, beleza? A densidade do negócio é absurda, por isso que se a partícula alfa batia nele não conseguia atravessar, tipo, era repelida, sofria desvio, colidia, não tem como atravessar o negócio não. É um negócio bastante denso. E de carga positiva. Portanto, então, os elétrons de carga negativa, eles ficavam orbitando ao redor desse núcleo, como se fosse o sistema solar. O Rutherford, ele não pensou, né, como esses elétrons estariam orbitando o núcleo. Para ele podia estar de qualquer jeito, qualquer distância, só está lá rodando em volta. Aí veio o aluno dele, o Bohr, e propôs outro modelo. Ele estudou mais alguns fenômenos e falou, não, esses elétrons eles não estão orbitando o núcleo de qualquer forma. O Bohr ele propôs o seguinte, ele apresentou uma correção para o modelo do Rutherford. E ele disse que os elétrons eles orbitam o núcleo não de qualquer forma, mas em órbitas circulares com um certo raio, né, uma certa distância do núcleo definida. Então, por exemplo, aqui no desenho, você vê, tem a primeira órbita, esse n igual a 1. A segunda órbita, n igual a 2. A terceira órbita, n igual a 3. O elétron, então, ele não poderia ficar em distâncias intermediárias. O elétron não pode ficar zanzando aqui entre a órbita 2 e 3, nem entre a órbita 2 e 1. Ou ele está na 1, ou na 2, ou na 3. Essas órbitas, então, são só elas que são permitidas para os elétrons. Beleza? E aí que a gente fala da quantização de energia, daí que surge o termo quântico. O termo quântico, ele surge então de energias específicas. Portanto, o elétron não pode ter qualquer energia, porque cada órbita, cada distância vai estar associada com uma certa energia. O elétron que está lá longe do núcleo está com mais energia. E o elétron que está lá pertinho está com menos, né? Quanto mais longe do núcleo ele está, mais energia ele tem que ter. Porque aí ele tem que rodar rapidão, assim. Beleza? Então, não são quaisquer energias que o elétron pode ter. São energias específicas. São energias quantizadas. Eu só posso ter energias de uma certa quantidade em uma certa quantidade. Daí que surge a quantização. Beleza? Então, quanto maior a distância do núcleo, maior é essa energia. E aí, a energia quantizada significa que o elétron só pode ter valores específicos de energia, então distâncias específicas. E o que são os saltos quânticos? Tem uma coisa que eu posso fazer que chama excitação eletrônica, não confunda com outro tipo de excitação. Excitação eletrônica significa que eu estou dando energia para o meu elétron. Então, o que acontece? Lembra que órbitas mais externas têm mais energia?
se eu dou energia para o meu elétron, ele tem que pular para uma órbita mais externa. Aí, vapo, ele vai lá e pula. Chega uma hora que esse elétron perde essa energia. E aí ele volta para o estado fundamental, para o estado que ele estava originalmente. Quando o elétron volta, ele tem que liberar a energia excedente. E aí, quando ele faz isso, ele libera essa energia na forma de luz. Beleza? Aí eu vou mostrar para vocês que experimento que o Bohr fez para propor esse modelo. Esse experimento era o tal do teste de chama. Aí o que acontece no teste de chama? Eu vou pegar um certo sal. O sal é composto de átomos, né? Eu vou lá, eu vou pegar o meu sal, colocar numa colherinha e colocar numa chama. O que vai acontecer? Dependendo do átomo que eu tenho no meu sal, a chama vai ficar de uma cor. Então eu consigo fazer chama colorida, dependendo do que eu estou queimando. Já viram fogos de artifícios que quando a gente estoura, fica tudo coloridinho? Então, é porque eles usam substâncias que quando elas são queimadas, né, tá bem quente lá no fogo de artifício quando a pólvora queima, elas vão ter cores diferentes. Quando os elétrons dos átomos dessa substância aí que está lá no fogo de artifício são excitados para níveis eletrônicos de mais alta energia. E aí, quando esses elétrons voltam, eles liberam luz. E aí essa luzinha colorida que a gente enxerga. Geralmente, acontece o seguinte. Essa energia, então, que a gente enxerga na forma de luz, precisa ter precisa ser específico, precisa ter um valor específico para o nosso olho ser capaz de enxergar. O nosso olho, os tipos de cores de energias, né, que a gente enxerga estão no chamado espectro visível. Cada cor de luz tem uma certa energia associada. Aí tem energias que o nosso olho passa a não enxergar, porque elas são muito baixas, que é o chamado infravermelho. Porque o nosso olho só enxerga lá, se a gente olhar aquele arco-íris, né, aquelas diversas cores, do vermelho ao violeta. Para baixo disso, energia menor que o vermelho, o chamado infravermelho, nosso olho já não enxerga muito bem. E energias muito altas, né, para cima do violeta, que a gente chama de ultravioleta, a gente também não consegue enxergar. Beleza? E aí, os átomos que apresentam saltos quânticos que dão luz numa cor que a gente consegue enxergar, geralmente são íons metálicos, que estão lá nos sais, né? O sal sempre é composto de um íon positivo, metálico e de um ametal. Depois a gente vai revisar isso daí. Mas geralmente são sais de algum metal que a gente consegue enxergar a cor. E aí, a gente vai enxergar cores diferentes para metais diferentes. E aí a gente consegue identificar qual sal a gente tem a partir da cor do teste de chama. Vou botar agora um videozinho do teste de chama. Então olha lá, ó. O que eu tenho? Eu tenho uma chama que vai ser minha fonte de energia. Vou colocar um sal. Cloreto de bário, ó, tá vendo que mudou a cor da chama? Agora ela colocou carbonato de cálcio, ó. A gente já vê que a chama tem uma cor um pouco diferente. Porque em um sal era cálcio e o outro era bário. Dois metais diferentes. Ó, olha esse daí, tá vendo que ficou verde? Tá vendo? Vamos ver o outro ali, ó, que ela vai colocar. Ó, ficou um verdão também. Vamos ver o outro. Quer ver? Acho que ela que vai colocar agora. Ah, botou de sal, vamos ver. Que cor que vai dar? Ó, saiu um vermelhão, um rosa, tá vendo? Bom, o que está acontecendo no experimento do teste de chama, então? Eu estou dando energia para os átomos que estão no sal. No meio desse sal eu tenho íons metálicos, né? Átomos de alguns metais, que quando eu dou energia, o elétron desses átomos vai para níveis de energia mais altos, né? Para órbitas mais externas. Aí chega uma hora que a energia vai ser liberada. O elétron ele vai voltar para o estado fundamental. E aí essa energia vai ser liberada na forma de luz. Então, por isso que a gente vai enxergar uma chama colorida quando a gente coloca esses átomos lá na chama. Beleza? Porque eles estão fazendo saltos quânticos, eles estão pulando diretamente para nível de energia mais alto e voltando.
liberando luz nesse processo. Beleza? Agora, lembra que a gente falou do termo quântico, né? Você já viu esse negócio? Coach quântico. Técnica de cura quântica espiritual para abrir a sua mente para o universo. Água bioquântica, até nas coisas assim, vamos vender. Até biscoitinho tem sal quântico. Isso daí tem alguma coisa a ver com o quântico aqui da química e da física? Não tem? Isso daqui tá pro lado das pseudociências. Não tem coisas, eles tentam fazer parecer que tem, mas isso não é algo científico. Isso daí é cilada do Bino, né? O que o termo quântico significa, então? Somente essa quantização de energia. São esses fenômenos aí que a gente não pode ter qualquer energia. São só níveis específicos, como se fosse uma escadinha. São degrauzinhos específicos de energia que a gente pode ter. Tem nada a ver com isso, beleza? Outras informações importantes, então. A gente viu que o Dalton, com base nas teorias de química que estavam sendo descobertas na época, propôs o modelo atômico da bola de bilhar. Depois, por causa dos fenômenos elétricos, o Thomson propôs um outro modelo para explicar esses fenômenos que Dalton não explicava. Aí chegou o Rutherford, beleza? Rutherford fez o modelinho dele, que ele imaginava agora que o átomo era o sistema solar, certo? O modelo planetário, em que a gente tem o núcleo bastante denso, pequenininho, rodeado de elétrons. Isso era diferente do modelo anterior, do Thomson, que imaginava que os elétrons estavam grudados no núcleo e o núcleo era um troço gigantão. Aí, o que foi sendo descoberto depois? Foram descobertas mais três coisas bastante importantes. Uma delas é a descoberta de Sommerfeld, que ele descobriu órbitas elípticas, certo? Na verdade foi o seguinte, o que o Sommerfeld descobriu? Lembra que o Bohr falou que os átomos, vamos voltar, os átomos têm elétrons que só podem apresentar níveis de energia específicos, ou 1, ou 2, ou 3. Mas aí, o Sommerfeld conseguiu ver que tinha alguns níveis de energia ali ao redor desses níveis de energia maiores. Não era exatamente um nível específico. Tinham vários níveis pequenininhos ali próximos. Não era só um nível, eram vários níveis muito próximos sobrepostos. Então, tinham divisões, pequenas divisões. Os níveis continuavam sendo específicos, né? Mas tinham pequenas divisões nesses níveis maiores, nessas camadas eletrônicas, né? Tinha algumas camadas e tinha outras camadinhas muito próximas perto. E aí, o que aconteceu? Sommerfeld chamou isso de órbitas elípticas. Então ele acreditava que, por exemplo, tinha uma camada eletrônica que só podia ficar a uma certa distância, mas tinha outras camadas que tinham uma ligeira variação na órbita. Beleza? E aí isso explicava as pequenas diferenças de nível de energia que ele observou. E aí essas órbitas, então, ele imaginou que eram desvios da órbita circular. A órbita não começava a ficar um círculo bonitinho, né? Começava a ficar uma órbita elíptica. Aí depois, Rutherford descobriu o próton. Vocês já podem ter ouvido falar dele, né? Mas até o modelo que eu expliquei, o modelo do Rutherford e do Bohr, eles não sabiam da existência do próton. Eles acreditavam que o núcleo era somente lá uma região, uma massa lá de carga positiva. Eles não sabiam que o núcleo era constituído de várias outras particulinhas. Para eles era uma coisa só. Mas Rutherford descobriu que o núcleo era constituído de partículas menores, de carga positiva. E aí ele chamou essas partículas de próton, né? Então o núcleo tem carga positiva, mas ele é constituído de várias outras particulinhas de carga positiva juntas, como se fosse uma uva, né? Um cachinho de uva. Aí, logo depois, também vocês já podem ter ouvido falar dessa partícula, mas não se conhecia na época, era o nêutron. O modelo de o Rutherford e o Bohr, eles não faziam a mínima ideia na época que proporam o modelo do que era um nêutron.
O nêutron, então, ele vai ser uma partícula de carga neutra, que também está lá no núcleo e vai contribuir para dar massa para o átomo. Mas aí, então, qual que é o papel do nêutron? Tem um monte de carga positiva junta, né? Vários prótons no núcleo. Carga positiva repele carga positiva. Então, se eu tento apertar um monte de carga positiva junta, não dá muito certo. Elas vão lá e se repelem. Aí os nêutrons são como se fosse uma cola para minimizar essa repulsão. Assim, eu coloco umas partículas neutras para os prótons conseguirem ficar um pouco mais longe um dos outros, para não ter tanta repulsão lá no núcleo. E aí Chadwick descobriu em 1932 a existência do nêutron. Então, aí o núcleo do átomo seria composto de particulinhas de carga positiva, os prótons, e particulinhas neutras, que são os nêutrons. E aí você pode pensar, descobriram tudo isso, mas hoje em dia, o que a gente pensa sobre o átomo? Qual que é o modelo que melhor explica o átomo? O modelo recente que mais explica o átomo é o tal do modelo quântico. Esse modelo já começa a fugir um pouco da visão física do nosso átomo. A gente começa a fugir um pouco daquela noção que a gente pega o átomo, né? Olha para ele, o átomo é um núcleozinho, aí eu vejo os eletrinhos aqui rodando em volta desse núcleo. O modelo quântico já é um modelo mais matemático. Ele se preocupa mais em descrever o comportamento do elétron, não visualizar o que está acontecendo. Aí, como que começou a surgir esses estudos da quântica, né? Dessa noção matemática do átomo? Surgiu por estudos feitos pelo Schrödinger, esse carinha aqui, o de Broglie e o Heisenberg. Olha da onde que surge o nome do cara lá, Walter White, o Heisenberg lá do Breaking Bad. Esse cientista aqui. Então, eles diziam que o elétron tem comportamento de onda e de partícula. Lembra lá que o Thomson, ele viu que o elétron tinha comportamento de partícula, certo? Mas esses caras, eles falaram que o elétron tem comportamento dos dois, de onda e de partícula. Ele se comporta das duas maneiras. E aí o que eles fizeram? Eles usaram equações matemáticas que são usadas para descrever comportamento de ondas, né? Uma onda mecânica, uma onda num circuito elétrico, assim, um sinal. Eles usaram essas mesmas equações matemáticas para descrever o comportamento de uma partícula, o elétron, né? E aí eles viram que deu certo. O negócio funcionou, começou a representar bem o comportamento do elétron. Então, o comportamento do elétron vai ser descrito por essas equações matemáticas, e aí cada elétron vai ter uma equação matemática que descreve o comportamento dele no átomo, e essas equações vão ser chamadas funções de onda. Beleza? Então, a partir da função de onda, se eu fizer umas continhas com ela, eu consigo encontrar qualquer propriedade relacionada a esse elétron. Então, tudo que você quiser saber do elétron está lá contido na função de onda. Aí, qual que é uma das coisas que a gente quer saber? Aonde é que esse elétron está? Como é que ele está se comportando em volta do núcleo? No modelo quântico, a gente não vai pensar muito nessa visão da trajetória que o elétron faz. Eu não vou pensar no eletrinho vindo para cá, para cá, para cá, para cá, circulando, o átomo fazendo isso daqui. A quântica, ela fala que eu não consigo descrever bem a trajetória do meu elétron. Eu não consigo determinar exatamente a, a velocidade e a posição dele, com que ele está se movendo. Então, eu vou pensar mais numa visão de probabilidade. Eu vou pensar em regiões perto do núcleo que são mais fáceis ou mais difíceis de encontrar o meu elétron. Então, eu não sei exatamente onde ele está. Mas, por exemplo, eu falo, aqui, ó, a essa distância do núcleo. A chance de encontrar o elétron aqui é alta. E aqui? Não é tão alta não. E aqui? Nossa, é quase zero. Probabilidade é muito baixa. Lá para o zero, quase 0%. Então vai ser assim que vai ser a descrição do modelo quântico. Aí, por exemplo, ó, eu tenho várias possibilidades aqui de distribuição do meu elétron, né, de regiões onde ele é mais ou menos provável de ser encontrado. E aí fica esses gráficozinhos muito loucos aqui que a gente chama de orbitais, que são essas regiões. Aí, o que a gente vai ter? Onde tem mais pontinho preto,
é onde é mais provável de encontrar o elétron. E onde começa a ficar mais claro, aqui tem menos pontinho, é onde começa a ficar mais difícil de encontrar o meu elétron. Então, isso que esses gráficos aqui, essas imagens estão representando, essas regiões. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje de modelos atômicos, né? Esse modelo atômico atual, não precisa se preocupar muito com ele, não. Mas é bom saber o que ele significa, né? Não precisa saber essas equações de cor, não sei o que. Eu só coloquei algumas, que lá tudo é exemplo, tá, gente? A teoria por trás disso é muito mais complexa. Vocês veem só na faculdade de química, no finalzinho lá, beleza? Mas só para saber em que par das coisas estão na química. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e também quiserem saber informações, ficar por dentro das informações da aula, acessem o Google Classroom, beleza? É muito importante, os materiais vão ser postados todos lá. E se você estiver estudando, estiver gostando das aulas, fazendo anotações, resolvendo as nossas listas, compartilhe para a gente ficar sabendo, beleza? E aí marca o vestibulismo social lá nos seus stories, beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Então, até a aula 2.